Querido educador, querida educadora, saudações! O meu nome é Cledson Souza, eu sou especialista em tecnologias educacionais e venho apresentar-lhes a plataforma Arena Edu, onde aprender é uma aventura. Uma solução educacional gamificada completa que reúne uma série de tecnologias para potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Antes de adentrar o ambiente, é importante salientar que a plataforma contempla um web app que permite o usuário realizar a instalação desse aplicativo para que ele funcione em dispositivos móveis e também em desktops. Eu farei o login para que a gente realize em conjunto um overview dentro da plataforma. Ao iniciar, nós temos Bem-vindo ao mundo, onde cada acerto abre. Vou pular o vídeo para que a gente possa visualizar na prática cada uma dessas funcionalidades. E de antemão, ao entrar na plataforma, nós temos aqui um check-in de emoções, uma ferramenta extremamente relevante para o trabalho socioemocional, onde o nosso usuário consegue descrever os seus sentimentos por meio de alguns emojis. Então ele descreve se está animado, alegre, tranquilo, cansado. E esses relatórios subsidiam o que nós chamamos de termômetro da turma, que será um objeto relevante para tomadas de decisões pedagógicas. Imaginem, por exemplo, que uma turma, na semana que antecede a realização das avaliações, esteja muito ansiosa. A nossa equipe pedagógica pode atuar com atividades de descompressão para que a realização daquela avaliação seja mais serena, seja mais tranquila, por exemplo. Dentro do nosso ambiente, na tela principal, nós temos aqui uma série de cards que denotam o quão gamificada é a Arena Edu. Nós temos aqui os níveis, onde o nosso estudante pode ir do nível 0 até o nível 100, e para que ele avance, para que ele ascenda nesses níveis, ele precisa ir acumulando pontos de experiência, que são conquistados de acordo com a realização das missões, que trabalham as habilidades da BNCC e que logo à frente veremos de uma maneira mais detalhada. Temos uma métrica extremamente relevante também, que são as horas de estudo. Então, o nosso estudante ele tem aqui, por exemplo, nesse caso hipotético, 54 horas de estudo. Isso resulta em relatórios pedagógicos para uma análise posterior da equipe das nossas unidades escolares. Nós temos a sequência, que são os dias ininterruptos que o nosso usuário acessa a plataforma. Então, uma métrica muito importante para manter o engajamento também dos nossos usuários. Nós temos as Arena Coins, que são moedas dentro da plataforma utilizadas para robustecer o avatar de cada um dos nossos usuários, trazendo elementos raros, incomuns e justamente trazendo esse reconhecimento social para cada um dos nossos educandos. Os cristais servem para a mesma coisa, para comprar itens dentro da nossa oficina arcana, que será apresentada logo adiante. Descendo um pouquinho o cursor do mouse, nós temos aqui os reinos, onde cada um dos nossos componentes curriculares representa uma disciplina, um componente curricular da nossa Base Nacional Comum Curricular, com um linguajar lúdico, engajador e permeado de storytelling para trazer o engajamento dos nossos usuários. Por exemplo, o reino da matemática foi intitulado Códigos Eternos. O reino da língua portuguesa se chama Crônicas Vivas, língua inglesa Conexões Globais e assim por diante. E antes de ingressarmos dentro de cada um desses reinos, é muito importante que vocês conheçam a história por trás da conjuntura da Arena Edu, que é um universo onde o nosso estudante passa a ser um guardião do conhecimento e tem por objetivo restaurar o equilíbrio de cada um desses reinos. E como ele faz isso? Estudando as missões que trabalham as habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Hoje, a Arena Edu ela contempla os conteúdos do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, possuindo mais de 1.500 habilidades trabalhadas por meio de missões lúdicas, gamificadas e extremamente engajadoras. Logo na sequência, nós acessaremos aqui cada um desses reinos. Na parte superior da tela, nós temos um ícone de notificações, denominado Central do Nexo, que traz tudo o que é relevante para o usuário logado. Nós temos também uma ferramenta de mensageria que permite que os nossos estudantes entrem em contato com seus professores para dirimir dúvidas que porventura surjam no contexto pedagógico. Avançando para o nosso menu lateral esquerdo, conheceremos agora a Aura.
a nossa inteligência artificial da plataforma Arena Edu, a mentora arcana responsável por todas as tecnologias educacionais do nosso ambiente, e que funciona de acordo com quem está logado. Então, quando um professor está aqui interagindo com a Aura, ela é extremamente relevante para apoiar nos processos que impactam a docência. Quando é um estudante logado, a Aura prontamente ajuda ali o educando em todas as atividades inerentes à sua prática de estudo. E eu farei algumas demonstrações breves. Eu estou logado como um estudante, vocês podem ver que eu tenho um campo textual e também tenho aqui a permissão de gravar um áudio para interagir com a Aura, mas algumas funcionalidades se sobressaem aqui no ambiente, como é o caso do assistente de expressões matemáticas, que me ajuda a resolver toda e qualquer equação matemática, conteúdos matemáticos, e além disso, me traz uma resolução lógica por trás do passo a passo necessário para que eu chegue no resultado final. Então aqui como um exemplo hipotético, eu vou pedir ajuda para que a Aura me ensine sobre equação de primeiro grau. Então ela começa a resolver e me traz o algoritmo lógico por trás dessa resolução. Inicialmente ali isolando a incógnita, posteriormente simplificando os lados da equação. Percebam aqui. Então, o primeiro passo, isolar o termo com um x. Posteriormente, simplificar, subtraindo 5 dos dois lados. Em sequência, dividir os dois lados por 3, até que eu chegue no resultado final. Mas o mais legal é que a Aura traz uma proposição com testes que o nosso educando pode realizar posteriormente para treinar e realmente aferir se ele adquiriu, assimilou aquele conteúdo em específico. Isso vale para equação de primeiro grau, equação de segundo grau, porcentagem. É um verdadeiro coach de matemática que nos auxilia em todos os processos que trabalham ali os contextos algébricos matemáticos. Nós temos também um treinador de apresentações, que nos permite ensaiar apresentações que porventura venham a ser realizadas na turma. Nós sabemos que, sobretudo no contexto do século XXI, as habilidades comunicacionais são extremamente relevantes e nem sempre os nossos educandos têm uma certa destreza, uma certa tranquilidade para ir para frente da turma e realizar uma apresentação. Então percebam o meu exemplo hipotético, onde eu vou simular um aluno que vai fazer uma apresentação e antes treina aqui em parceria com a Aura. Eu clicarei em treinar a apresentação e vou começar o meu ensaio. Boa tarde, turma, tudo bem? Meu nome é Cledson e no dia de hoje o nosso grupo vai apresentar sobre o Teorema de Pitágoras, que é um teorema matemático que nos permite descobrir um lado de um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo reto, se eu sei a medida dos outros dois lados. Nós sabemos que os lados podem ser intitulados catetos ou hipotenusa, sabendo que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E para que eu calcule isso, basta eu utilizar a expressão hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por ouvirem o meu grupo. E ao parar o ensaio, nós temos aqui um breve resumo sobre a minha entonação, a velocidade de fala. Então a Aura já traz uma síntese aqui que eu trabalhei 168 palavras por minuto, considerando ali um pouco acelerado. Então já me colocando aqui como sugestão para uma próxima apresentação, uma fala um pouco mais temperada, um pouco mais tranquila, um pouco mais serena. Haja visto que quem ouve precisa de respiro entre uma ideia e outra. Me traz uma sinalização que a entonação foi boa, então a voz acompanha o que estou dizendo, um volume constante e audível. E quando eu peço uma devolutiva, nós temos aqui um relatório completo do que a Aura considerou como bacana e aquilo que ela indica que pode melhorar. Então imaginem, senhoras e senhores, uma estudante aí treinando por diversas vezes para que lá na plenária ele se saia melhor. Então o que funcionou? Você abriu apresentando e já entregou o tema de forma direta. No dia de hoje, nosso grupo vai apresentar sobre o Teorema de Pitágoras. Isso situa quem ouve na hora. A ideia chegou? A ideia central chega. O que é o teorema, a fórmula final ficaram claros. Mas a explicação dos catetos e hipotenusa vem tudo emendado numa frase só, sem pausa, entre catetos ou hipotenusa, e a definição de cada uma dessas terminologias. Tem começo, meio e fim? Tem abertura boa e um fecho. Mas falta um desenvolvimento mais organizado. A sua voz o que disse. Então, a voz tem uma boa variação de tom, de volume, o que ajuda a segurar e prender a atenção do ouvinte, do telespectador.
E já me traz uma sugestão de mudança para um próximo cenário. Separar a explicação em partes, com uma pausa e uma frase de transição antes de cada conceito novo. E como uma sugestão também, uma abertura que prende. Percebam só, eu tenho um coach aqui me auxiliando a formatar minha apresentação da melhor maneira possível. E eu poderia ensaiar novamente quantas vezes fossem necessárias. Avançando, conhecemos já então o assistente de expressões matemáticas, o treinador de apresentações. Nós temos também uma ferramenta completa para o preparatório do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o principal meio de ingresso dos nossos estudantes nas instituições de ensino superior. Então, o nosso estudante consegue perceber que faltam 68 dias para a prova, ele consegue, de uma maneira dialógica, juntamente com a Aura, provisionar um cronograma de estudos que o auxilie na preparação para o Enem. Ele consegue treinar redações, então a Aura já traz aqui como sugestão as temáticas trabalhadas em anos anteriores e temas livres aí em alta e que poderão ser a temática do ano de 2026. Com isso, ele já me traz aqui a situação problema, os textos de apoio e um quadrante que me permite redigir a minha redação ou mesmo anexar uma foto do meu texto escrito ali de uma maneira manual, com uma letra cursiva. E a Aura ela faz uma correção à luz da matriz do Enem, trazendo ali análise técnica das 5 competências do Enem e me sugerindo aquilo que eu posso melhorar. Inclusive sugerindo um esqueleto ali, uma introdução contextualizada, com repertório, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo completando aí, o desenvolvimento com um outro argumento distinto, e a conclusão trazendo uma proposta de intervenção. Então, um preparatório completo para o Enem, que também contempla simulados, onde eu posso realizar questões aqui a nível do Enem. Eu tenho também uma base com mais de 1.500 itens de questões anteriores do Enem, que acontece desde o ano de 1998, devidamente tagueadas, catalogadas aqui nas áreas do conhecimento. E como narrado anteriormente, eu consigo aqui pedir apoio para a nossa mentora arcana no processo de preparação para o Enem. Avançando um pouquinho mais, nós temos um coach de língua estrangeira moderna, trabalhando tanto o inglês quanto o espanhol, onde inicialmente a Aura aplica um exame para averiguar o meu índice, o meu nível de conhecimento em cada um desses idiomas e na sequência projeta um plano de estudo e me acompanha como um tutor aí 24 horas no desenvolvimento de cada uma dessas linguagens, dessas línguas estrangeiras modernas dentro do ambiente também. Para além de tudo isso, senhoras e senhores, cabe salientar que a Aura ela funciona como a grande inteligência que me apoia em toda e qualquer atividade que eu queira interagir aqui, muito além dessas 4 anteriormente apresentadas. Então ela é uma grande potência, não somente para os professores, mas como para os estudantes. O professor, por exemplo, poderia pedir apoio aqui para montar um plano de aula, criar uma avaliação, preparar slides. Esses slides já sairão no papel timbrado da instituição a qual você trabalha, então potencializando muito o seu tempo e de fato fazendo com que esse tempo de dedicação ele retorne para aquilo que realmente faz sentido, que é o processo de ensino e aprendizagem, é o acompanhamento dos nossos educandos. Então a Aura é uma grande potência dentro da Arena Edu. Avançando um pouquinho no nosso menu lateral esquerdo, nós temos a nossa tela de reinos, que retrata justamente o storytelling contado anteriormente, onde eu tenho um nexo central responsável por armazenar todo o conhecimento que alimenta e é retroalimentado pelos nossos reinos, que representam os componentes curriculares da BNCC. E uma vez que o nosso estudante vá avançando nessas missões, ele vai ganhando pontos de experiência, vai desbravando e desbloqueando emblemas, badges no nosso ambiente, justamente fomentando esse processo de engajamento de cada um dos nossos usuários. Quando eu clico aqui em um dos nossos reinos, eu consigo adentrar a nossa tela de missões, que consiste em uma trilha que vai do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, onde cada um desses quadradinhos representa um conteúdo, uma habilidade, trabalha o desenvolvimento de uma habilidade da BNCC. Se eu sou um estudante de 6º ano, ao acessar essa tela, eu terei acesso aos conteúdos inerentes ao 6º ano.
Se eu sou um estudante do primeiro ano, a mesma coisa, então toda a trilha é formatada à luz do perfil logado dentro do ambiente. Eu vou clicar aqui numa missão do primeiro ano do Ensino Fundamental de Matemática, que seria realizada por um estudante ali na faixa etária de 7 anos. Então é um conteúdo que vocês podem perceber traz uma nomenclatura muito engajadora, com um storytelling muito envolvente, né? O cofre dos números perdidos. E tem por intuito trabalhar uma missão aqui, uma habilidade da BNCC que está descrita, a habilidade número 1 de matemática, que é uma habilidade, senhoras e senhores, que trabalha ali sobre o significado dos números. E já adiantando para vocês, para que a experiência posterior ela seja mais fluida, mais dinâmica, os números eles podem representar 3 coisas distintas. Podem representar quantidade, ordem ou código. Um exemplo, quando eu falo 3 maçãs, o 3 representa uma quantidade. Quando eu falo terceiro colocado da fila, o 3, neste exemplo hipotético, representa a ordem. Mas, quando eu falo a camisa de número 3, o jogador com a camisa número 3, esse 3, nesse contexto, representa um código. Então, o nosso educando ali de 7 anos, ele precisa saber discernir o que esse número representa de acordo com cada realidade. Então, eu vou entrar na missão para que vocês percebam como isso é trabalhado dentro da Arena Edu. Nós temos uma missão lúdica, gamificada, com uma narrativa muito envolvente, e o nosso estudante começa aqui a estudar. No cofre do reino, um número aparece de 3 jeitos. Ele conta cristais. Ele marca o lugar na corrida. Ele está na camisa do guardião. Guardião, o cofre travou. A fechadura é de números. Eles trocaram de lugar. Estamos no cofre do reino. Cada número daqui cuida de um tesouro. Ele só abre para quem souber contar. O número serve para 3 coisas. Quantidade, quantos há? 5 cristais. Ordem, que lugar ocupa? O segundo da corrida. Código, identifica sem contar nada. O número da camisa, da casa, do ônibus. Descubra qual é o papel do número. Veja o exemplo ao meu lado antes de tentar. O caminho vale mais que o acerto imediato. E de uma maneira muito lúdica, muito leve, o nosso estudante vai desbravando todo o conteúdo inerente à habilidade em que estamos trabalhando. 5 cristais na cesta, o número diz quantidade. O segundo colocado na corrida, o número diz ordem. A camisa número 7 do jogador é um código, não conta nem ordena. O mesmo símbolo, 3 papéis diferentes. E após uma apresentação pedagógica muito rica, muito detalhada e ao encontro da faixa etária de cada um dos nossos educandos, nós temos a oportunidade de realizar alguns exercícios de fixação. A camisa do guardião tem o número 7. Esse número serve para... Percebam que no canto superior direito da tela nós temos uma barra de energia com 5 bloquinhos. E quando eu erro, eu vou errar propositalmente aqui, eu perco 20% da minha energia e já aparece uma missão onde eu posso clicar nesse ambiente para estudar esse conteúdo com a Aura, a mentora arcana. E a partir do momento que eu estudo em conjunto com ela, eu consigo recarregar minha barra de energia. Na corrida, o coelho chegou em primeiro. A tartaruga chegou em segundo. O caracol chegou em terceiro. O segundo da tartaruga indica: há 4 cristais guardados na cesta. O número 4 aqui indica. Cabe salientar que a nossa plataforma contempla um menu de acessibilidade completo, onde eu consigo aumentar, ampliar a nossa fonte, modificá-la para uma fonte específica para estudantes com dislexia, sublinhar linhas, trabalhar com alto contraste, reduzir animações, justamente para assegurar uma inclusão genuinamente falando. E é algo que nós perceberemos logo à frente também, quando abordarmos uma questão inerente ali às documentações do PEI, por exemplo, nosso Plano de Educação Individualizado, o PAEI, o PDI, que nós veremos logo na sequência. Então, é uma plataforma que também trabalha recursos de acessibilidade com muita riqueza e de uma maneira muito séria. A casa do guardião tem uma placa com o número 8. Esse número serve... O número achou. O cofre do reino abriu. Cada número guarda o seu tesouro. E uma vez finalizada, a missão é concluída
libera pontos de experiência para o nosso educando e já habilita a possibilidade de realização da próxima missão. O cofre dos números perdidos, fragmento restaurado. Nós temos então 1.553 habilidades, abarcando toda e qualquer habilidade da nossa Base Nacional Comum Curricular. Isso para todos os componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, geografia, história e assim sucessivamente. Nós temos a nossa tela de missões, que detalha um pouquinho daquilo narrado anteriormente. Então aqui, por exemplo, no Reino dos Códigos Eternos, eu já tenho 26% do reino restaurado. Eu tenho uma síntese dos meus pontos de experiência. Eu consigo verificar aqui recomendações educacionais da Aura, né, de acordo com a percepção dela enquanto mentora arcana a respeito da minha performance no ambiente. Eu tenho a tela do meu guardião, onde eu consigo aí, por meio de um reconhecimento social, configurar o meu avatar. E dentro da oficina arcana, eu consigo parametrizá-lo. Costumo brincar que não é uma ferramenta pedagógica, mas que traz um engajamento extremamente relevante. Por quê? Alguns desses acessórios, com nomenclaturas muito aderentes ao contexto educacional, então eu tenho o escudo do saber, a espada do conhecimento, por exemplo, elas só são liberadas em níveis específicos. E isso acaba fomentando o engajamento de que aquele usuário ele queira alcançar aquele nível. E para isso ele precisa realizar as missões, ele precisa estudar dentro do nosso ambiente. Então é algo muito lúdico, muito gamificado, que traz um engajamento do nosso público-alvo. Então na oficina arcana eu consigo parametrizar o meu bonequinho, o meu avatar. Na tela de conquistas vocês podem visualizar uma série de insígnias, relíquias e títulos que são conquistados à medida em que o nosso usuário vai avançando dentro da plataforma. Então aqui, por exemplo, em conquistas eu já tenho algumas que foram liberadas e outras que ainda estão bloqueadas e precisam aí que eu cumpra alguns dos requisitos para que eu consiga liberá-las. Na sequência nós temos um ranking que traz aí de uma maneira lúdica, né, a performance de cada um dos nossos usuários e suscita uma competição salutar. Nós temos as guildas, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, uma nomenclatura muito aderente aos nossos jovens também. Uma guilda representa um clã, ou seja, cada uma das nossas turmas é representada por um ambiente virtual de aprendizagem. E antes de adentrarmos em uma delas, para verificarmos todas as possibilidades, eu gostaria de fechar o nosso menu lateral esquerdo com a tela de mensagens, narrada anteriormente, uma ferramenta de mensageria que me permite uma comunicação em tempo real, just in time, com os meus companheiros. A tela de notificações, que traz alertas ali relevantes para o usuário logado. O menu Top Voice, onde o nosso usuário pode sugerir melhorias para a plataforma, e aquelas mais votadas pelos nossos usuários vão para o nosso backlog, para a nossa lista de evoluções do ambiente. A nossa tela de suporte, onde eu consigo criar um chamado com um nível, de acordo de nível de serviço pré-estabelecido, um atendimento muito célere ali para resolver, para dirimir qualquer dúvida que porventura surja. Um menu de ajuda, trazendo justamente ali as principais perguntas, né, uma espécie de FAQ, com explicações ali concretas e muito elucidativas sobre os nossos menus da plataforma. E para finalizar, um menu administrativo, onde o nosso usuário consegue ali, por meio de um painel, visualizar logs de acesso, auditoria, quantos usuários eu tenho no nosso ambiente, quais foram aqueles que acessaram o nosso ambiente, né? Relatórios aqui muito performáticos que dizem muito também sobre a utilização do nosso ambiente. Uma plataforma realmente completa. Mas, para finalizarmos o nosso vídeo, eu gostaria aqui de debruçar os próximos minutos na análise da nossa guilda. Então, vou acessar uma turma hipotética, o nosso 9º ano A, para demonstrar para vocês uma série de funcionalidades. Imaginem que dentro da turma do 9º ano A estarão todos os estudantes e os professores que integram essa classe. Nós temos um mural que permite que o professor poste comunicados, tarefas, o PowerPoint que ele trabalhou em aula, realize um comunicado sobre uma saída de campo, por exemplo. Na lateral direita, nós temos o calendário da turma, que já foi alimentado com todos os feriados nacionais, municipais, mas em que o professor também pode cadastrar eventos, como, por exemplo, a semana de avaliações, uma saída a campo. Então, é algo que ajuda bastante na organização dessa turma também. Nós temos aqui a possibilidade de o professor criar uma série de atividades.
Então ele pode, por exemplo, criar um questionário online, onde o nosso usuário acessa a plataforma e responde por meio do seu dispositivo. Isso é corrigido instantaneamente e desemboca num relatório completo de performance para o professor. Nesse exemplo hipotético, eu criei uma atividade denominada Capitais do Brasil. Os nossos educandos poderiam ingressar na plataforma e realizar. O professor ele consegue parametrizar uma janela de aplicação, ou seja, de quando a quando essa atividade vai estar disponível, quantos minutos o nosso usuário terá para responder e, posteriormente, acessa um relatório completo de acordo com a performance daquela turma. E o mais legal, senhoras e senhores, é que para aquelas atividades que são aplicadas de maneira física, os nossos professores também podem realizar a impressão desse caderno de questões e ele já traz o caderno, o gabarito dessas questões também, onde eu posso visualizar aqui um gabarito para cada um desses nossos estudantes, que posteriormente ele será corrigido aqui. Então percebam, um caderno aqui, trabalhando as capitais, e um gabarito com um QR Code identificando cada um dos nossos usuários. Basicamente funciona como nos principais vestibulares, concursos, Enem, onde o nosso estudante responde no caderno de questões e posteriormente transcreve suas respostas para o gabarito. Consequentemente, o processo de correção ele é muito mais fluido, muito mais rápido, porque o professor pode clicar na opção Ler Cartões e, por meio do seu celular, realizar a leitura de cada um desses gabaritos, já tendo ali acesso às respostas. Inclusive, para questões de resposta construída com o auxílio da Aura, tendo uma correção técnica ali de acordo com a resposta construída do nosso estudante, escrita de uma maneira cursiva, de acordo com cada uma das questões trabalhadas naquela avaliação em questão. Nós temos também a possibilidade de adaptar todo e qualquer recurso para estudantes com necessidades educacionais especiais. Isso a gente vai visualizar um pouquinho mais à frente, mas já demonstro para vocês um botão que fica disponível em todas as funcionalidades da plataforma, que adequa os nossos conteúdos de acordo com as necessidades específicas de cada um dos nossos educandos. Na sequência, nós temos aqui uma tela de materiais, onde ele pode disponibilizar, funciona como um repositório da turma. A seção de bem-estar, narrada anteriormente, onde eu tenho aqui o clima da turma nos últimos 30 dias, a tela de desempenho, onde eu acesso o boletim dos meus educandos, a performance obtida por ele nas atividades. Eu tenho a tela de missões também, onde eu consigo criar as minhas próprias missões. Percebam, clicando aqui, por exemplo, em missão, eu consigo criar uma atividade. Eu vou puxar para a matemática aqui para o meu lado, criando uma atividade sobre proporcionalidade. Crie uma atividade lúdica e gamificada, trabalhando regras de 3 e proporcionalidade. O professor pode escrever aqui de uma maneira textual, com linguagem natural, e ele pode também subir insumos para a plataforma, ou seja, o PowerPoint que ele utiliza, textos que ele utilizou junto com a turma, tudo isso reverbera numa criação de atividade autoral muito mais bacana. E clicando em gerar missão, em cerca de 45 segundos, 1 minuto, a Aura ela começa a trabalhar e basicamente ela cria um storyboard, um enredo muito engajador sobre a temática trazida. Ali eu poderia ter colocado também a habilidade da BNCC. E a partir de então, ela cria uma narrativa com várias cenas à luz da proposta pedagógica sugerida pelo professor. Por princípio de cátedra, nosso docente ele sempre poderá interagir com esse enredo, concordando, discordando, realizando alterações, e a partir do momento que ele concorda com a Aura, basta um clique, a missão autoral ela já está disponibilizada para a turma e resulta em uma atividade muito lúdica. Vocês podem perceber, já trouxe aqui como sugestão o código da proporção, o objetivo da aprendizagem, a duração estimada e o roteiro com 10 blocos. Então, a Escola Municipal Anita Garibaldi entra em contagem regressiva. A Feira de Ciências é em 14 dias. O 9º ano A ficou responsável pelo mural de entrada, mas só tem uma lata de tinta e um cálculo errado pode arruinar tudo. Aí o Nex, o nosso grande companheiro, ele traz. Com 2 litros de tinta a gente pintou 5 metros quadrados. O mural tem 20. Quantos litros vamos precisar? Então toda uma conceituação pautada em uma história muito envolvente.
e com questões aqui também, né, para aferir o conhecimento. E uma vez que o professor concorda, basta ele publicar. E em menos de 1 minuto, senhoras e senhores, nós temos aqui uma missão disponibilizada para a turma, trazendo um conteúdo de uma maneira muito mais lúdica, muito mais envolvente. Percebam. A Escola Municipal Anita Garibaldi entra em contagem regressiva com 2 litros de tinta. Isso é de uma maneira muito simples e muito leve. Para finalizar, senhoras e senhores, aqui na tela de turmas, nós temos então todos os estudantes que fazem parte. E caso eu tenha algum estudante laudado, né, com algum tipo de deficiência, basta clicar aqui na opção ficha de inclusão e eu consigo realizar o preenchimento com uma anamnese, trazendo as necessidades educacionais específicas desse educando, nível de autonomia, né, o suporte multinível, barreiras de aprendizagem, apoios e adaptações necessárias, qual o diagnóstico, quais são os profissionais ali incumbidos de realizar o acompanhamento desse estudante. Tem uma anamnese muito profunda, tem a oportunidade de fazer o upload do laudo desse estudante, realizar ali avaliações, criar metas de curto, médio e longo prazo, as adequações necessárias, e eu tenho algo que atende à legislação brasileira de inclusão e outros decretos-lei ou outras questões aí legais, com a possibilidade de gerar documentos extremamente importantes para essa acessibilidade, como é o caso do PEI, que é o nosso Plano Educacional Individualizado, um documento muito sério, muito importante, que já vem aqui instantaneamente criado pela Aura, trazendo todas as especificidades de cada um dos nossos estudantes. Consigo realizar o download disso em PDF. Temos também o nosso PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o nosso PDI. Então, todo o enxoval de documentos necessários para auxiliar na inclusão desse estudante, a própria Aura já nos auxilia criando tudo isso. E o legal é que, como narrado anteriormente, dentro de cada uma das atividades, quando eu clico em adaptar para necessidade educacional especial, a Aura faz uma varredura na turma, identifica aqueles estudantes que possuem algum tipo de deficiência e já realiza a adaptação. Nós temos aqui o caso do estudante Bruno Melo, um estudante laudado em TDAH e autismo. Ele já traz aqui uma sugestão de alteração dessa atividade. Por que foi adaptado? Os enunciados foram reescritos em frases curtas e diretas, com numeração das questões para facilitar a organização e o foco, mantidas todas as alternativas, enfim, toda uma adequação pedagógica necessária à luz da especificidade de cada um dos nossos estudantes. Imagine um caso de um estudante que possui baixa visão, por exemplo. Uma alteração imprescindível seria a ampliação da fonte, ou aqueles estudantes que possuem hiperfoco em dinossauros, por exemplo. Os exemplos das questões muito possivelmente trabalhariam com a temática que realmente resulta em uma maior atenção daqueles nossos educandos. Então, uma plataforma completa disponibilizada para os nossos educadores e para os nossos professores com um objetivo central: ampliar e aprimorar a educação do nosso país. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês.